Pessoal, vamos construir um pensamento juntos? Então vamos lá. Quando alguém fala sobre trauma, existe um movimento perigoso acontecendo na nossa cultura. Ou a gente hipervaloriza, ou a gente desqualifica. Ah, não vou permitir que meu filho passe por nenhum trauma. Isso é impossível. Por quê? Porque todos, ao nascer, passamos pelo trauma. O nascimento é o nosso primeiro trauma. Saímos de um ambiente de contenção, calor, estabilidade, para um ambiente com luz, barulho, separação. Temos que fazer força para respirar. Todo aquele que nasce atravessa uma ruptura. E ainda assim se desenvolve. Ou talvez por isso mesmo é que se desenvolve. O que a gente aprende aqui? Que nem toda experiência difícil destrói. Muitas estruturam. Frustração, estrutura. Limite, estrutura. Desilusão, estrutura. Não existe sujeito sem atravessamento. O problema começa quando tentamos eliminar qualquer desconforto da vida humana. Porque se há frustração, há crescimento. Mas existe o outro extremo. Quando alguém vive algo profundamente doloroso e ao falar encontra uma desqualificação. Ah, não foi nada, você está exagerando, isso não foi desse jeito, você entendeu errado. Percebe a diferença? Uma coisa é atravessar a experiência difícil, outra coisa é atravessar e ainda ouvir que aquilo não aconteceu. O trauma não está apenas no evento, está na forma como aquilo é inscrito psiquicamente. Duas pessoas podem viver a mesma questão, enquanto uma elabora, a outra se fragmenta. Um exemplo, dois irmãos que passaram por uma cena de violência doméstica. Enquanto um se torna advogado, porque essa inscrição forjou para a vida, o outro vive com dificuldades para sustentar o próprio vício. Esse exemplo eu vou utilizar em outra ideia, mas aqui a gente vai olhar para o trauma. Por que o trauma não é só o que aconteceu? É o que pôde ou não pôde ser simbolizado. A gente observa algo decisivo. O psicanalista Ferenczi afirma que o devastador no trauma não é apenas a violência do acontecimento, mas o desmentido que vem depois. Ele diz, em outras palavras, que quando a criança relata algo doloroso e o adulto nega, minimiza ou desacredita, instala-se uma segunda ferida, uma ferida na confiança. E isso não é apenas para as crianças, vale também para os adultos, que um dia tiveram a inscrição no desmentido. Quando uma pessoa, criança ou adulto, relata um trauma, ela está não apenas descrevendo um fato, está tentando organizar simbolicamente algo que atravessou. Ainda que para a criança que não tem rede simbólica estruturada e madura para lidar com os elementos traumatizantes, a infância marcada pelo trauma também não. Rede simbólica é o que sustenta a experimentação da situação difícil com a qual temos que passar. São explicações que autorizam-nos a viver diante da dor. Crianças, muitas vezes, ainda não têm recursos suficientes para simbolizar sozinhas. Adultos têm mais repertório, mas isso não significa que conseguem elaborar tudo sem ajuda. Todos nós, em algum momento, precisamos que alguém preste palavras para aquilo que não conseguimos nomear. Emprestar rede simbólica significa: eu estou aqui, eu te ouço, isso parece difícil, isso parece que te machucou. Não é assumir um lugar de juiz, não é decidir se aquilo realmente aconteceu ou não, é reconhecer o impacto subjetivo, o que o trauma pode machucar. Mas o desmentido, ele paralisa. Quando alguém sofre e depois ouve que aquilo não foi nada, começa a duvidar da própria percepção. Será que eu inventei? Será que eu senti? Será que eu estou exagerando? E quando o sujeito começa a duvidar da própria percepção, algo muito mais grave acontece. Perde-se a confiança no sentir. Perde-se a confiança no elaborar. O trauma pode ser elaborado. O desmentido instala solidão. O trauma pode virar narrativa, o desmentido vira silêncio. E o silêncio imposto é muito mais devastador do que a dor reconhecida. Então, talvez o nosso compromisso não seja impedir que alguém passe ou não por uma experiência difícil. Isso é impossível. Nosso compromisso é não deixar ninguém sozinho ao atravessar por uma questão
traumatizante, porque aquilo que pode ser dito pode ser simbolizado. Aquilo que encontra escuta, encontra caminho. E entre dramatizar e negar, existe uma posição madura. Acolher sem exagerar, escutar sem julgar, validar sem teatralizar. Trauma faz parte da condição humana, mas o desmentido é uma escolha. E essa escolha não deveria ser nossa.